Como é revelador também o fato de que, a certa altura do governo Fernando Henrique, houve um escândalo famoso, o escândalo da pasta rosa, em que se abriram as páginas que o banqueiro Ângelo Calmon de Sá guardava com a Caixa 2 do Banco Econômico da Bahia. E lá apareceu todo o PFL, apareceram todos os tucanos, e foi uma grande confusão. E o Antônio Carlos achava que aquilo era uma retaliação contra ele, Antônio Carlos. Porque o primeiro da lista era o Antônio Carlos, o segundo da lista era o Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos e candidato à presidência da República do Antônio Carlos. E o Antônio Carlos ameaçou produzir documentos contra o Fernando Henrique. O Antônio Carlos tinha pilhas e pilhas e pilhas de dossiês. Ele fabricava dossiês. O meu amigo Fernando Moraes, que tem um livro preparado para publicar com a biografia do Antônio Carlos Magalhães, ele diz que tinha dossiê até contra mim. E aí eu perguntei, Fernando, quando é que você vai publicar o livro sobre o Antônio Carlos Magalhães? O Fernando falou mineiramente, estou esperando o Antônio Carlos acabar de morrer. Carlos, não precisa de dossiê. Vai demorar um pouquinho. Mas lá no auge da crise da pasta rosa, eu acompanhei o Fernando Henrique, uma viagem à Malásia, e no hotel, o Hotel Istana, em Kuala Lumpur, às 11 horas da noite, 11p, na suíte presidencial, ele me recebeu e disse que o ACM tinha delírios como o Glauber Rocha, era baiano como o Glauber Rocha. Já o Luiz Eduardo Magalhães não saiu ao pai, mas à mãe, que é árabe, é como eu, um racionalista, um frio. A pasta rosa, pegaram um PFL da Bahia com a boca na botija e agora querem que eu mande prender o delegado. Mas boa parte do desespero do ACM é que ele não tem mais a Globo. Ele perdeu a Globo, e sem a Globo, o ACM é um tigre de papel. E aí eu liguei em seguida, beneficiado pelo fuso horário, eu liguei para o Antônio Carlos Magalhães. E aí o Antônio Carlos Magalhães disse assim, eu tive uma conversa muito dura com o João Roberto, filho do doutor Roberto. O Globo está me sacaneando. Vocês esperem ao menos o velho morrer. Eu falei com o velho e disse que estavam me tratando muito mal. Ele insistiu, queria saber o que era, mas não adianta. Não adianta mais entrar em muitos detalhes com o Roberto mais. E aí eu anotei. Senti um ACM desesperado. Ele não conseguiria me contar direito que tipo de documento tinha em mãos sobre a pasta rosa. E eu quero encerrar essa parte aqui de breve resumo das minhas anotações com um bilhete que eu tenho aqui anotado do dia 31 de outubro de 2006, às 12 horas e 45 minutos. E conto isso na frente de meus prezados e preclaros deputados do PT. Em 2006, como todos sabem, a Globo levou a eleição para o segundo turno. Assim como levou a eleição para o segundo turno naquele debate do Collor com Lula, que eu descrevo aqui totalmente como foi, nos bastidores, e como quase leva agora com a Dilma, com aquela capa falsa da Veja que o Jornal Nacional explorou entre sexta e sábado, antes da eleição de domingo. Porque até hoje nenhum candidato à presidência da República teve a coragem de questionar o calendário da Globo, que faz com que o último debate seja na sexta-feira à noite, no mesmo dia em que acaba o horário eleitoral gratuito. E, portanto, a Globo tem o sábado inteiro, desde de manhã até a noite, para torpedear os eleitores e mudar o resultado da eleição. Todos eles se submetem a um debate na sexta-feira, sem direito a revide no horário eleitoral gratuito. Todos eles. E foi o que aconteceu no primeiro turno, na reeleição do Lula. O Lula não foi ao debate. A Globo passou o tempo todo mostrando a cadeira do Lula vazia, mostrando a fotografia dos aloprados do Mercadante lá em São Paulo. E para não desestruturar, não desformatar o Jornal Nacional e poder levar a eleição para o segundo turno,
a Globo optou por não noticiar a queda do avião da Gol em cima da Amazônia. A Globo sabia, todo mundo sabia, o Boechat noticiou com 20 minutos antes do Jornal Nacional entrar no ar, o Boechat noticiou que tinha caído o avião da Gol. E para levar a eleição do segundo turno, a Globo só deu uma edição extra do Jornal Nacional depois do Jornal Nacional ir ao ar. Eu escrevi um artigo no meu blog. O primeiro golpe já foi dado, falta o segundo. O Mino Carta escreveu um artigo também na Carta Capital, denunciando a patranha do Jornal Nacional. E aí, no dia 31 de outubro de 2006, às 12 horas e 45 minutos, eu recebo um telefonema do Lula. Parabéns! Você e o Minos prestaram um serviço extraordinário. Vingança! Ponto de exclamação. Vocês desvendaram a maracutaia, disse o Lula. Por telefone eu não posso te falar, mas eu vou combinar com o João Santana e vou te telefonar para a gente conversar sobre a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. Eu estou esperando. O Brizola dizia, nas duas tentativas que fez para ser presidente da República, dizia no horário eleitoral gratuito, que quando eu sentar naquela cadeira, a primeira coisa que farei no primeiro dia, na primeira hora, será questionar aquele monopólio. Quando foi eleito em 2002, a primeira cadeira em que Lula sentou foi na cadeira do Jornal Nacional, ao lado da Fátima Bernardes, que naquela época ainda não vendia presunto. E a Dilma, depois de eleita pela primeira vez, a primeira cadeira em que ela sentou foi no programa da Ana Maria Braga para fazer um omelete que não deu certo. E é por isso que eu vim aqui com tanto entusiasmo e tanta alegria, porque aqui nessa comissão celebrou a liberdade de expressão. Muito obrigado. A notícia que eu gostaria de dar aos amigos e amigas aqui, aproveitando as observações do deputado Vanderlei, é a seguinte: existe um movimento tecnológico inexorável que já está, nesse momento, mudando o predomínio e a hegemonia da Globo. Nesse livro eu cito uma frase que a gente ouvia nos corredores da Globo. Muitos atribuíam essa frase a mim, e talvez isso seja verdade. A frase é a seguinte: se o Roberto Marinho pudesse, ele interrompia os movimentos de translação e rotação da Terra em torno do Sol. Ele parava tudo. Por quê? A presidenta Dilma, ontem, na Suécia, acelerou o processo de instalação do sistema de 5G. O sistema de 5G, ele não só acelera e facilita a comunicação, portanto, a transmissão de dados e, portanto, o acesso à internet, mas cria uma situação muito importante do ponto de vista tecnológico. Para que o sistema 5G, para que a faixa 5G possa operar, é preciso tirar do ar o sinal analógico. E isso tem a ver com a TV da Assembleia Legislativa, é bom ficar de olho. Vai cair todo o sistema de sinal analógico. E o que é que significa isso para a Globo? Ninguém sabe quantos brasileiros já foram para o digital e ainda estão no analógico. E a introdução inexorável do 5G. Porque para introduzir o 5G tem que haver o leilão em que o governo vai fazer dinheiro. A introdução do 5G vai provocar uma queda na audiência da Globo fatalmente.
E já está caindo, por quê? Que o Jornal Nacional está dando menos de 24. Com 23, o Jornal Nacional não paga as contas dos maquiadores do William Bonner. E por quê? Outra boa notícia. É porque está entrando em operação um sistema de aferição de medição de audiência diferente do Ibope, que é um sistema alemão chamado GfK, financiado pelo SBT e pela Record. E já prevendo a entrada do GfK, o Ibope está tirando a audiência da Globo, para quando o GfK entrar não ficar muito grande a distância entre um e outro. Terceira boa notícia. Inexorável. Inexorável. O segundo maior destino de publicidade na indústria da televisão, da indústria da publicidade brasileira hoje, não é a Record, não é o SBT, não é a Veja. O segundo maior destino da publicidade hoje, depois da Globo, é o Google. Porque o Google oferece ao anunciante a precisa mensagem publicitária. Eu chego e digo assim: eu quero vender para senhoras acima de 60 anos na Savassi entre 20 e 23 horas. O Google vai lá e programa o teu anúncio para isso e você só paga isso. Não precisa botar no Jornal Nacional que você dispara um canhão e você não sabe onde vai parar. O Google vai googlar a Globo. É inevitável, não há como impedir. É como querer fazer com que a Terra não ande mais em torno do Sol. E a outra coisa, a Netflix. Em um ano, a Netflix conquistou 5 milhões de assinantes no Brasil. Sabem quantos empregados a Netflix tem na América Latina inteira? 10. 10 deputados. Para administrar do México à Patagônia. Quando eu ligo lá, eu falo sempre com alguém falando espanhol. É isso. Ou seja, não tem saída. Não dá para impedir o progresso da tecnologia. E não é à toa que o filho mais moço do Roberto Marinho, eu digo no meu site que os filhos do Roberto Marinho não têm nome próprio. Eles são os filhos do Roberto Marinho. O filho caçula do Roberto Marinho se mudou para Miami. Daqui a pouco vai outro. A RBS no Rio Grande do Sul está à venda. O principal negócio do Grupo Sirotsky hoje é o ramo imobiliário. Eles não têm dinheiro para cobrir o rombo e fazer o trabalho de expansão que a RBS Televisão precisa. Quem quiser chegar lá, compra a RBS. Não sei para quê, mas compra. Então nós estamos diante de um panorama econômico derivado de uma situação tecnológica nova, em que a Globo tem um fabuloso, maravilhoso... Passado. Fusquinha. O Fusquinha do Itamar. Não é? E está todo mundo andando de BMW. É uma questão tecnológica inevitável. Venha ou não venha uma lei de médios para controlar a Globo. Essa é a boa notícia que eu gostaria de dar. Cuidar da vida e da esperança.